Viemos para prestar um culto de adoração, pois reconhecemos a Tua soberania acima de tudo e de todos. Senhor, o nome é o Teu, a palavra é a Tua, e aqui estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Como prelúdio de 3 minutos, nós estaremos orando, pedindo a Deus que nos leve e nos traga na sua paz no retiro que iremos assumir a partir de segunda-feira, ali na cidade de Teresópolis. Ali estaremos para ouvir a voz de Deus. O grande tema da nossa reunião é unidade. Unidade. Dentro de muitos lares de cristão não existe unidade. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Nós estaremos ali para buscar a face do Senhor, ouvir, guardar e trazer para a igreja do Senhor. E aqui voltaremos no próximo domingo para estarmos aqui. Mas hoje estamos pedindo a bênção de Deus para que a nossa viagem de ida e volta estada seja saudável. Já vi muita coisa. Pai Santo, ali iremos em Teu nome, para ouvir a Tua voz, através da instrumentalidade dos Teus filhos. Senhor, fale-nos, mas necessitamos da Tua proteção, nesta viagem de ida, de retorno e estada também. Que o Teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. E todos digam amém. Sentemo-nos, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por isso, irmãos. São momentos históricos que a gente não pode deixar passar. Pastor Carlos, eu acompanhei a chegada dele ali na Bahia. Lá estive por algumas vezes, e numa delas, a minha esposa passou muito mal. Muito mal, né? Mas fui menos. Eles ficam me dando essas comidas estranhas aí, irmão. Foi uma misericórdia. Eu não sei o que foi que me deram lá. Misericórdia. Passei muito mal, mãe. Eu tinha até, né? Eu sempre fiz isso, né? Deixar sempre um trocadinho no canto. Na hora da emergência, a gente pega aquele trocadinho e leva. Foi a Valência. Aquele trocadinho. Foi todo embora. Para que eu pudesse estar de volta e em paz. Mas são alterações no trajeto. É por isso que eu sempre oro, né? Senhor, guarda-me, guarde-nos. Trajeto de ida e volta, estada. Está na mão de Deus, irmãos. Está na mão de Deus. Porque nós humanos que o somos, cometemos muitos enganos. Pela aparência da comida. Oh, essa é a que eu esperava. Irmão, pode parar com esse negócio. Toda a prudência. E eu já tinha praticado esse tipo de comportamento anteriormente. Eu fiz uma viagem enviada também pela direção da igreja e fui para o estado do Paraná. E quando ali fui acompanhado de 5 militares, me lembro até hoje, 5 militares. E todos eles cheios de etiquetas. Não come isso, não come aquilo, não come isso aqui. E eu me reservei a não comer. Só que eles comeram. Me proibiram e comeram. E todos eles passaram mal. O que aconteceu? Eu fui para ministrar a palavra um dia. Acabei ministrando uns 5 dias. Que nenhum deles tiveram condição de assumir. Que a coisa ficou trabalhosa. Então, quando nós
prestamos esse aviso, né? Ele é prudente. Ele é prudente. Nós temos a nossa saúde e precisamos zelar por ela. E se não zelar, o inimigo não vai zelar, não. E toda a falha é do lado de cá. Do lado de lá, não tem uma. Ele é perfeito. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Oséias. Prometo não tocar na vestimenta desse homem, prometo não falar da mulher deste homem, prometo não falar dos filhos desse homem, prometo não compactuar contigo. Oséias. Viu como é que surgiu curiosidade? Viu como é que surgiu curiosidade? Capítulo 1, por gentileza. Desculpe não ter citado. Oséias, capítulo de número 1. Primeiro versículo. Palavra do Senhor que foi dirigida a filho de, nos dias de, eles eram, e nos dias de, filho de, era rei de Israel. Preste bem atenção. O livro de Oséias, eu já preguei sobre ele alguns anos passados, e seria dos livros que eu evitaria de pregar. E o pastor me jogou nessa malha. Falar sobre Oséias, caiu nas minhas mãos Oséias. Eu quando olho Oséias, o nome de Oséias significa Salvador ou salvação. O livro do profeta Oséias, entre os profetas menores, ele vem abrindo a porta para entrarmos nos menores. Que os profetas são divididos em maiores e menores. Não são menores por causa da estatura, menores por causa do conteúdo literário escrito por cada um deles. Este Oséias até é extenso, ele é até extenso, mas são menores por causa da sua literatura, escreveram menos. Existem profetas literários, os escritores, e não literários, aqueles que não escreveram, como foi o caso do próprio grande profeta Elias, e não escreveu. Ele trabalhou, mas não escreveu. Como o próprio profeta Natã, ele foi profeta, mas também não escreveu. Então são profetas não literários. E a Bíblia é dividida entre os maiores e os menores, dentro desse nosso caminho. Os maiores e menores. Maiores porque escreveram em maior extensão. Dos maiores, o maior deles foi o profeta Isaías, que escreveu 66 capítulos, parecido com a própria Bíblia. E a divisão de Isaías também coincide com a divisão da Bíblia. Antes e depois. Uma coisa lindíssima, porque o projeto não vem do homem, o projeto vem de Deus. E quando Deus projeta, a perfeição é marcante. Tudo que eu fizer tem a marca das minhas digitais. Por que tem as marcas das minhas digitais? Para que alguém venha descobrir que eu cometi engano, cometi erro. Eu cometo, tu comete, nós cometemos erro. Do outro lado, Deus. E tudo que Deus faz também tem as digitais de Deus. E a digital de Deus é a marca da sua perfeição. Deus não erra em nada. Deus não erra em nada. Se pudéssemos falar de alguma coisa até mesmo do passado, diríamos em que a própria construção do universo, ninguém tem habilidade para corrigir nada. Eu nunca vi Deus apanhando uma franela para poder passar no sol, pois entendeu que ele está turvo. Nunca.
Porque o próprio sol simboliza a pessoa de Cristo. E porque simboliza a pessoa de Cristo, é inalterado. Cristo não era, Cristo é. Cristo não fazia, Cristo faz. Cristo não podia, Cristo pode. E esse Cristo está presente conosco nesta manhã. Quando você olha para a lua, você também não vê correção na lua. Por que você não vê correção na lua? Porque a lua é projeto de Deus. Porém, ela mostra-me algumas fases. Entre elas, a lua própria cheia, crescente, minguante, etc. Fala para a igreja. A igreja também tem as suas fases. E estamos num momento tão delicado a nível nacional, que a igreja precisa estar atenta para não cairmos em ciladas. E ciladas no plural. Porque este é o momento de ofertas. E cuidado. Quando eu abro o livro de Oséias, eu deparo-me com ele, sendo colocado por Deus para avisar, para documentar, a nível prático, a situação da nação que estava no estado de prosperidade. Prosperidade nem sempre é o trunfo para a minha e para a sua vida. A nação estava no momento de prosperidade. Porém, a outra face da moeda é que ela estava em declínio moral, espiritual. Quando Paulo escreve-nos a carta aos Romanos, ele fala-me sobre a ira de Deus. Por causa da mudança dos costumes. Homem com homem, mulher com mulher. É pecado. E Paulo coloca isso bem nítido. Bem nítido. A mudança dos costumes deixado por Deus provocou a ira de Deus sobre toda a humanidade. E de repentemente, eu tenho alguma coisa que você não sabe. Tu tens alguma coisa que ninguém sabe. E o apóstolo chama isso de segredo. E quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo, ainda o apóstolo Paulo, sobre a ressurreição de Cristo, ele diz que Deus Pai ressuscitou a Deus Filho para julgar o segredo dos homens. É aquilo que você pensa, que eu penso e que ninguém sabe. Aquele desejo oculto que tu tens, que nós temos, que ninguém sabe. Deus ressuscitou a Cristo para julgar o segredo dos homens. É aquilo que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, os meus não sabem, mas Deus sabe. Porque Deus não é informado, Deus é informante. Ele é presciente. E a presciência quer dizer o seguinte: conhecimento antecipado. É aquilo que você ainda não pensou, Deus já sabe a teu, a meu e a nosso respeito. E esse Deus está conosco nesta manhã. Ele é o Deus presciente. Na presciência de Deus, ele usa o profeta Oséias para mostrar para esta nação que ele a tinha como esposa. Em quem mais a gente confia do que a própria esposa?
Em quem mais a gente confia do que a própria esposa? E Deus fala através dele, com o comportamento na prática, em que ele estava sendo traído. Já parou para pensar nisso? Deus sendo traído pela esposa, que ele chama de Israel, sendo traída por ela. Deus, através de Oséias, mostra-me e mostra-nos o amor de Deus em ação. Porque além de, ainda que, sendo traído por esta nação, Deus amava a Israel. Você já parou para sentir isso? Você sabe que está sendo traído por uma pessoa e você vira-se assim, mas eu amo, vou fazer de tudo. Não é você, é Deus. Como foi pregado aqui anteriormente, é um trabalho diretamente da pessoa do Espírito Santo, na vida de cada um de nós, sermos traídos. Somos traídos até pelos filhos. Poxa vida, meu pai, minha mãe, o tempo deles é o tempo deles, o meu tempo é o meu tempo. Isso é traição. Isso é traição. Qual o pai, qual é a mãe que vai se sentir confortável ouvindo isto, ou com comportamento teu, meu, nosso, diante de situações adversas, venhamos a negar o que aprendemos dentro de casa? O maior doutorado que eu conheço não é feito ali do outro lado, ou mesmo numa Europa, ou no Ocidente, ou no Oriente, etc., ou do outro lado, na outra América. Não é. O maior doutorado é dentro de casa. É dentro de casa que você aprende a respeitar a A, a B e a C. Faz alguns anos que eu li um livro que o título dele era A Mão que Embala o Berço é a Mão que Embala o Mundo. Alguém ainda valorizava o aconchego no pé do ouvido, dito por uma mãe, por um pai. Hoje as coisas mudaram-se. Mudaram-se. A ponto de se negar quem é, em virtude daquilo que nos rodeiam, das filosofias e ideologias que nos rodeiam. Negar quem somos por causa disto. Esta manhã nós vamos clamar o sangue de Jesus. Esse demônio em que veio para ferir a moral da igreja será repreendido em nome de Jesus. Doa a quem doer. Nós vamos clamar o sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O Deus de Israel se sentindo traído, e eu quero dizer-te um pouco mais forte, o Deus da igreja está se sentindo traído com o teu, com o meu, com o nosso comportamento. Eu fui a um sepultamento ontem, um sepultamento, e passou uma leva de pessoas de uma outra passei no meio, estiquei a mão, que Deus te abençoe. Tomaram um susto.
que não esperavam que isso fosse acontecer. Falei, o meu Deus é dono dos céus e da terra. O seu eu não sei o que é, mas o meu é dono dos céus e da terra. E te conhece pelo nome. Não quero nem saber o teu nome. Está faltando uma igreja. A situação que estamos atravessando a nível nacional e internacional, por causa da igreja, que está se calando diante de situações e abraçando certas modalidades diabólicas. Não são coisas que venham da parte de Deus, não, vem da mão do inimigo. É mais fácil parar para ouvir um deslize do que parar para ouvir a verdade. Deus ainda espera que esta igreja reaja para dizer a verdade diante de situações. Tem coisas do nosso lado, à nossa frente acontecendo. Deus não aceita você ficar calado. Deus te levantou para você abrir a boca e falar. Hoje vou chamá-lo de Oséias. Na prática, você vai ter que dizer, dentro da minha casa, não. Aqui dentro, não. Lá fora faz o que quiser. Aqui dentro quem manda sou eu. Você come do meu prato, mora debaixo do meu teto, e aqui você vai fazer o que eu estou mandando. E quem manda dentro dessa casa é Deus. Diga para os seus pequenos, diga para eles, moral custa caro. Moral custa caro. Não se acha em qualquer esquina, não. O Deus que eu sirvo é o Deus de moral. Eu quero glorificar a Ele, porque Ele não era, Ele é o Deus de moral, irmão. Essa manhã Deus te trouxe aqui neste santuário para você ouvir verdades, para você ouvir verdades e ouvir o que Deus tem para você. Você não veio ouvir o que você quer, não. Tu veio ouvir o que Deus mandou te dar, irmão. O prato, a comida é dada por Deus para você. Vigie. Do teu lado tem coisas erradas. E Deus quer usar você. Não me pergunte a genealogia de Oséias, porque eu não sei. Nem eu e nem ninguém. Não pergunte. Vai dizer que Deus levantou a ele para, na prática, dar um testemunho de que Deus estava sendo traído. Isso eu vou te dizer. Deus estava sendo traído. Vamos reler o texto aqui, por gentileza? A primeira frase aí, por gentileza. 1, 2, 3. Vocês não aprenderam. Primeira frase. Palavra do Senhor. Só isso. Palavra do Senhor. Tirou a minha, a sua, a nossa responsabilidade. A palavra é do Senhor. Pregadores dessa igreja, priorizem
por expressar a palavra do Senhor. Eu não vim fazer o que eu quero, não vim falar o que eu quero, não. Eu vim falar a palavra do Senhor. Dentro da tua casa. Eu não quero saber se a tua casa tem 10 cômodos ou tem apenas um. Ou apenas você mora na varanda. Onde você estiver, será abençoado pelo Senhor. E a casa é do Senhor. A palavra é do Senhor. A minha vida é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. E o Deus que nós servimos está conosco nesta manhã. Você pode aplaudir a esse Deus, irmão? Meu Deus. Meu Deus. Olha o que diz a frase seguinte, só a frase seguinte. Palavra do que foi dirigida a... Foi dirigida a... Segure na cadeira para você não cair. Se cair, eu vou dizer que foi demônio, viu? Segure aí, para não cair. O primeiro a ouvir a voz de Deus é o profeta. Isso aumenta a minha responsabilidade. Aumenta a sua responsabilidade. O primeiro a ouvir a palavra do Senhor é o profeta. Agora você para analisar e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Será que Oséias não sabia disso? Será que você não percebe que do seu lado direito, do seu lado esquerdo, as suas costas, à frente, tem alguma coisa errada que não agrada a Deus? Será que tu não percebe? Deus deu-nos o espírito de discernimento. Para quê? Para sondar o que veio de cima e o que veio de baixo. Muitas vezes, nós damos mais atenção ao que vem de baixo do que aquilo que vem de cima. É por isso que aparece uma porção poética ali em Cantares. As muitas águas não puderam, misericórdia, as muitas águas não puderam. Água é símbolo de multidão. Água é símbolo de povão. Água é símbolo de todo mundo faz, todo mundo é, todo mundo pode ser. Aqui não. Aqui quem manda é Deus. Aqui faremos a vontade de Deus. Não aceitaremos intervenção nenhuma. Pastor, o senhor é muito duro, o senhor é muito radical. Eu quero te prometer, eu vou melhorar. Eu serei mais duro amanhã do que hoje. Estou melhorando. Porque o meu alvo não é ter ou ti, ou lis. O meu alvo não é te agradar. O meu alvo é agradar a Ele. O que importa é a vontade dEle. Sem a vontade dEle você não é nada. Fazendo a vontade do Mestre, tu é tudo.
Vou mais além para a gente encerrar, porque o pastor já me olhou ali, eu já estou desconfiado com o horário. Preste atenção, hein? Existem coisas satânicas, que saem da mão do inimigo, satânicas, que aparecem no meio da gente, como prazer. Pastor, não tem nada a ver, pastor. Todo mundo embarca, todo mundo faz. As muitas águas não puderam apagar o nosso amor. As multidões de legiões, de ideologias, de satanismo, não podem apagar a fé da igreja. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Pastor, todo mundo. Eu não sou todo mundo, irmão. Eu sou igreja. Estou aguardando o arrebatamento. E quem prometeu vai cumprir e vai arrebatar essa igreja. E como será, pastor? Num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo para ninguém pensar e ninguém pedir perdão. Que isso, pastor? Que isso, pastor? É assim que Deus trabalha. Você manda um foguete daqui para ali, ele gasta 280 dias para poder chegar ali em Marte. E não tem um ser humano que consiga acompanhar, porque ninguém consegue passar 280 dias fora de um convívio. Deus ouve a tua oração quando você se ajoelha lá no céu. Não está na altura do Marte, nem de Saturno, nem de Plutão, nem da estrela a que você possa dar nome. Não. O trono de Deus está além disso tudo. Ninguém acima do trono de Deus. Lá do seu trono, Deus ouve a sua oração. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então aplauda o Senhor aí, irmão. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor aí. Aplauda Ele aí. Aplauda Ele aí. Aplauda Ele. Pode aplaudir que é para Ele, não é para mim não. Ele me ouve, irmão. Ele me ouve. Por quê, irmão? Não existe em lugar nenhum no mundo essa medida que Deus colocou. Eu vou falar contigo. Não abrir e fechar de olhos. Não tem nenhum laboratório no mundo que use essa medida. Só Deus. Porque Ele é o princípio, mas é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele disse através do profeta Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Deus está falando contigo. Operando eu. Deus está falando contigo, você que veio essa manhã aqui, cheio de lutas, sem saber qual é a posição que vai tomar dentro da tua casa. Teu filho, tua filha está se desviando dentro de casa, e você não está vendo, e Deus manda falar contigo nesta manhã, operando eu.
impedirá. Você pode dar um glória para chegar no céu. Tu pode dar um glória para chegar no céu, irmão. Pode dar um glória para chegar no céu. Operando eu, quem impedirá, irmão? Quando esse homem foi levantado, não se acreditava nele. E a voz foi a mesma. Operando eu, quem impedirá? Você vai para lá ficar sozinho. Ai Deus, operando eu, quem impedirá? Esse Deus está aqui. Operando eu, operando eu, operando eu, operando eu. Se você fizer alguma coisa, você tem que ser responsável. Meu Deus, quando faz, Ele é responsável. Operando eu, quem impedirá? Jesus ainda salva, cura, liberta, batiza, ainda leva para os céus. Se você pode dar um glória, que você possa fazer isso. Se tiver alguém escandalizado, alguém escandalizado, procura um escandalizado do teu lado aí, procura um escandalizado aí, irmão. Se você der um glória de escandalizar alguém, procura um escandalizado aí, bota a mão na cabeça desse escandalizado aí, irmão. Que essa reunião é para ele, não é para você. Nós não viemos aqui para nos agradar, viemos para agradar a ele. Amém? Amém? Vamos continuar lendo o texto, que eu não pude nem sair do primeiro versículo aqui. Vamos aqui. Palavra do que foi dirigida a Osés é filho de quem? Aqui não tem, presta atenção, hein? Não tem a genealogia de Osés. Não tem. E você não vai encontrar. Não tem. Preste bem atenção, hein? Presta atenção, hein? Deus quer fazer uma obra contigo. Olha bem, deixa eu repetir. Deus quer fazer uma obra contigo. Se Ele quisesse fazer com toda a sua família, Ele colocaria ali toda a genealogia. Com Cristo foi assim. Está lá no Evangelho de Mateus. De Abraão a Davi, de Davi a deportação, da deportação até Cristo. 42 gerações. Que Deus queria que ficasse um marco da genealogia, da procedência que Ele havia prometido. Ele havia prometido e Ele provou exatamente como Ele prometeu. Está ali, calcado. Agora, com Oséias, ele ignora, porque o trabalho é com Oséias. Preste bem atenção, você que está aqui esta manhã, hein? Deus quer fazer obra contigo, na tua vida. E a sua família será abençoada através de você. Através de você. É isso que Deus quer fazer. Vamos continuar lendo o texto. O texto é muito longo, né? Dirigido a Osés, filho de... Nos dias de quem? Nos dias de quem? E depois? E depois? E depois? O que é que eles eram? O que é que eles eram? O que é que eles eram? Quando Salomão morre, o reino divide. Uma parte chama-se Israel e a outra chama-se Judá. Alguém ficou com a parte, com as suas 10 tribos e meia, Israel, e a outra fica só com 1,5. Judá. O que está escrito aqui? Eram reis de onde? Eram reis de onde? Presta atenção, hein? Por menor que seja o projeto de Deus na tua vida,
Deus vai cumprir com você. Judá. E mais, o mais importante surgiu da tribo de Judá. O projeto de Deus Pai para enviar o Filho veio da linha de Judá. Não se julgue um zero à esquerda. Diga assim: Deus vai fazer coisa grande na minha vida. Deus vai fazer coisa grande na minha vida. E olha aqui, irmãos. Olha os homens que fizeram parte. Osés era um. Olha por quantas pessoas ele passou. Ele não trabalhou um dia, não. 2, 3, 4. Não, ele trabalhou durante muito tempo para poder ver o resultado. Obra de Deus não é do meu jeito, é do jeito dele. A agenda de Deus não é a sua, é a dele. E ele que coloca aqui, nos dias de... O outro teve um reinado até longo. Não longo, mas também ficou no meio do caminho. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Meu pedido particular, zele pela sua família. Para que Deus não mande um profeta e mostre na prática o estado em que você está diante de Deus. Deus mandou o profeta para mostrar na prática o estado que estava a nação diante de Deus. E no momento de prosperidade, olha o detalhe, prosperidade. É naquela época que o dinheiro vem com facilidade, que os recursos vêm com facilidade, etc. Né? Vem tudo à mão, inclusive os religiosos de volta, etc. E mais, quando surgia algum aperto, eles não buscavam a Deus. Iam lá na Síria, iam lá no Egito. E vocês sabem o que significa Egito. Iam lá na Síria, iam lá no Egito, não procuravam Deus. Essa manhã, o desafio está colocado. Procuraremos a Deus em qualquer situação. Procuraremos a Deus em qualquer situação. Doa a quem doer. O nosso celular é Ele. E alguém disse assim: pastor, que deu o seu celular? Eu falei: está guardado lá em cima. Por que o senhor tira de perto do senhor? Porque eu não gosto que ninguém me incomode na hora do culto. Na hora do culto, o celular que eu uso chama-se oração. É o celular que responde na hora, irmão. O celular responde na hora. Você dobra o joelho, já está em contato com Deus. Faz muito bem sempre. Lembrou de um dos nossos chavões aqui, irmão. Orar faz muito bem sempre. E esse é o nosso celular, irmão. E nós oraremos para que Deus guarde os nossos filhos, as nossas filhas, da investida de demônios. As ideologias estão aí para todo mundo ver. Não estou falando escondido, estou falando claro com todas as palavras. Vigie. Agora você não vai ganhar guerra no tranco. Cala a boca! Faz o que eu estou mandando. Senhor, Tu me deu. Eu estou te entregando. Oh, irmão amado. Tu me deu. Eu estou te devolvendo. É teu. Consagre seus filhos ao Senhor.
Aquele culto doméstico que é feito aqui pelo diácono Carlos, na grande maioria, aquele culto deveria ser feito por cada pai e cada mãe. Presta atenção, hein? Minha mãe fazia isso diuturnamente. Tinha culto da manhã e culto da noite, dentro de casa. Dentro de casa. Nós abrimos mão dos nossos direitos. É direito que eu tenho, é direito que você tem. Nós abrimos mão do nosso direito de convidar Jesus para morar com a gente. O meu apelo nesta manhã é esse. Convide Jesus, Senhor, se nós cometemos alguma gafe, que tu foi obrigado a se ausentar, nós estamos te convidando de volta. Volte para a nossa casa. De pé, por gentileza, não tenho mais tempo. Jesus. Meu Deus. Não, eu não quero vocês aqui em cima, não. Não quero aqui em cima, não. Você vai colocar a mão no ombro do seu amigo do seu lado aí, irmão. Exatamente isso aí, exatamente isso aí. Presta atenção ao que eu vou citar aqui, não é crítica, é uma afirmação. Músico também necessita. Eu estou vendo alguém conversando aí. Músico também necessita de intimidade com Deus. Davi expulsava demônio tocando. Deus permitiu um espírito entrar em alguém, tá? E Davi era chamado. E quando ele tocava, o espírito ia embora. Para você notar em que a sua vida, a minha vida, mesmo cantando, necessita da interferência de Deus. É que foi falado aqui no culto anterior. Trabalho direto da pessoa do Espírito Santo. Ele pode fazer, vai fazer com a tua vida, com a minha e com a tua. Pastor Ronaldo, você é convidado para orar. Suba aqui comigo. Vamos orar nós dois. Eu começo, eu sou mais novo, né? O senhor começa e eu termino. Tá bom. Vamos colocar a mão no nosso coração. Senhor, falar de traição, de adultério, falar de infidelidade, é desconfortável, Senhor, mas é necessário. A nação, Senhor, ela não tinha nada do que reclamar, nada faltava em Israel, mas ela virava as costas para o Deus que tudo providenciou. É verdade. Senhor, ajuda-nos. Sim. A não agir com ingratidão, Senhor. Não. Porque nós que conhecemos a história de Oséias, sabemos muito bem o quanto Deus orientou a ele para que se casasse com uma prostituta. É verdade. E dela gerasse filhos. Porque o relacionamento conjugal dele com uma prostituta iria simbolizar o relacionamento do Senhor com a nação de Israel. Pois a nação de Israel estava se prostituindo, Senhor, se entregando a práticas, Senhor, que não agradam ao Senhor. Deus, colocamos os nossos desejos carnais, humanos em Tuas mãos. Senhor, nos ajude, ó Espírito Santo, nos ajude a vencê-los, a não permitir que
sejamos controlados pelos nossos próprios desejos pecaminosos, mas que o controle esteja na pessoa do Espírito Santo. Sim, nós invocamos, ó Espírito Santo, a Tua presença e pedimos a Tua ajuda, Senhor. Em nome porque, de Jesus. Senhor, muitas vezes não tem demônio não, é carne, Senhor. Sim. É desejo desenfreado. Sim, é verdade. Que nós precisamos refrear na nossa vida, Em Senhor. nome de Jesus. E os demônios depois é que vêm, Senhor, Sim, e Pai. se habilitam em pecados não confessados Em e que nome de não Jesus. nos arrependemos diante de Ti. Então, Senhor, há poder no Teu sangue, Há poder, Senhor. Pai. Que haja uma mudança na nossa nome de vida, Jesus. Senhor. Muda também a nação brasileira, muda Mude. a igreja Mude. brasileira, muda a Mude. nossa igreja, Senhor. Mude, Senhor. Para que possamos Te agradar, Senhor, Sim, até Pai. o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, diante de Ti, Tu sabe que o nosso desejo é Te agradar. Mas falhamos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Para que possamos nos tornar úteis Aleluia. em Tuas mãos. Para que nisto Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrando, pastor. Eu sei que estou passando já da hora, né? Eu peço a Deus para não me dar o papel de Oséias. Eu não tenho estrutura para isso. Diante de Deus, se é um pecado, eu não tenho estrutura para isso. Deus jamais vai virar para mim e mandar me casar com uma mulher prostituta. Eu não tenho estrutura para isso. Mas a estrutura vem dele mesmo. Eu não tenho estrutura O senhor para não isso. tem, mas ele pode lhe dar. Quero Não, não tem essa não. Quero Ele não, dá. quero não. Ele dá. Quero não. Mas a história é... É tremenda. A gente vai continuar, pastor. A gente vai continuar. Pastor, olha, o culto hoje está diferente. Está diferente. Toda Há honra a um Ele. peso da glória de Deus aqui conosco. Isso é verdade. É verdade. Deus está aqui, irmãos, nos alertando do perigo que nós estamos É verdade. É verdade. Aquilo que falamos, né? Hoje os crentes estão se perdendo dentro da igreja. É verdade. Porque não adianta somente ouvir, tem que praticar. Pecado é pecado. É verdade. Você tem que colocar os teus desejos pecaminosos diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, olha, isso é pecado que eu estou desejando. Tem que rasgar o verbo com Deus, agir com verdade, com sinceridade, dar nome aos pecados e pedir ajuda. Senhor, me ajuda, eu não quero ir para o inferno. Tem que falar a verdade, porque há um peso aqui. Teve um irmão na semana passada que me procurou aqui e disse: pastor, essa palavra que o Bruno pregou, Deus está preparando a igreja para levar a igreja. E quem não está entendendo, vem algo aí. E se nós não tivermos relacionamento com Deus, Ficaremos. ficaremos. Então, glória a Deus. Ele é justo. É. Ele é justo. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Sempre. E Deus está falando hoje mais do que nunca. Vamos aplaudir o Senhor.